Ou pode? Existem casos de evolução mais lenta, mas isso é absolutamente incomum, né? Você tem um êmbolo ou microêmbolos que vão se acumulando e o déficit neurológico vai se instalando ao longo de horas ou dias. Entendi. Isso é muito difícil, muito pouco frequente. O comum é o déficit se instalar rápido, em questão de minutos. É o agudo mesmo. É agudo, super agudo. E nessa da pessoa, de repente, adormecer ou desaprender a andar, fraqueza muscular ou alguma coisa assim, ela, com o tratamento, ela pode recuperar esses movimentos ou não? Pode. Totalmente? É possível a recuperação total. Como eu disse, nem tudo necrose. Às vezes a necrose é tão pequena, aquela necrose que já ocorre instantaneamente, e às vezes que o indivíduo fica sem déficit. Porque a gente tem uma reserva muito grande no sistema nervoso central. Então, pequenas lesões podem passar despercebidas, inclusive. Existem as isquemias e as microhemorragias, que a gente faz um exame investigando, às vezes, outras doenças e descobre pequenas isquemias onde o indivíduo nunca apresentou nenhum sintoma. Olha... Bom, então a gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco nós voltamos e aí nós vamos falar sobre o tratamento. Por isso que eu convidei o Dr. Elias Rabarri, porque é uma nova abordagem, não é bem uma nova abordagem, mas é uma abordagem diferente. Porque quando a gente pensa no AVC, a gente pensa logo numa cirurgia, a gente pensa logo no hemorrágico, mas a maioria dos AVCs não são hemorrágicos. Eu falei aqui anteriormente, eles são isquêmicos, mas a gente pensa logo num crânio aberto, num cérebro aberto. Então, a gente vai falar uma nova abordagem, uma nova vertente da neuroradiologia, que é o tratamento endovascular. Por isso que eu convidei o Dr. Elias Rabarri, porque é importantíssimo o que ele tem a dizer. E eu gostaria de saber como é que se faz o diagnóstico no hospital e como é que vocês recebem, na emergência, um paciente com um problema semelhante, um problema desses, tá bom? Daqui a pouco a gente volta e logo depois a gente traz mais no final do programa a Emiliana com a nossa chefe querida, super premiada, com uma receita maravilhosa para você copiar e fazer em casa e fazer o maior sucesso. Até já. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Estamos de volta falando com o Dr. Elias Rabarri, neuroradiologista, Dr. Paulo Sérgio de Faria, neurologista, sobre AVC isquêmico e atendimento de emergência, é tudo quando se tem um AVC isquêmico. Como é que os hospitais, como é que se preparam, vocês estão preparados para receber um paciente com um ataque de isquemia cerebral? O AVC ele foi negligenciado por muito tempo, o AVC isquêmico, né? Então, a pessoa com AVC isquêmico era colocada ali, fazia um tratamento de suporte, e com esses novos tratamentos que a gente tem, como o trombolítico, né? Esse medicamento que quebra o trombo, quebra o coágulo, a mentalidade está mudando. Em todo o país, inclusive aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia a gente ainda está numa fase de crescimento nesse aspecto de tratamento agudo do AVC. A gente vai ter que fazer um trabalho de mídia importante para o pessoal reconhecer e levar o paciente em tempo. A maioria dos pacientes ainda chegam fora da janela terapêutica, que é em torno de 4 horas e meia, né, para a gente fazer um tratamento mais eficaz. E com isso a gente perde muitas oportunidades
de melhorar bastante o prognóstico e diminuir os índices de mortalidade. Então, mas assim, o tratamento ideal é esse, o paciente tem que chegar rapidamente, ele instalou o déficit, o paciente tem que chegar, o médico vai examinar, vai constatar esse déficit, vai fazer um exame de imagem, uma tomografia, a gente já vê se é hemorragia, se é isquemia. Quando faz o exame de tomografia numa fase muito aguda, a gente pode não ver muitos sinais, os sinais são bem discretos, então o médico tem que estar treinado, o neurologista, o radiologista lá junto, para reconhecer esses sinais indiretos e programar o tratamento imediatamente. Tudo tem que ser muito rápido, porque a gente tem poucas horas até fazer o medicamento. E tem que estar preparado mesmo, porque se der um desses medicamentos trombolíticos para quem está tendo um AVC hemorrágico, aí dana tudo, né? É fundamental a tomografia, não tem como se tratar AVC sem uma tomografia, porque a identificação da hemorragia, ela é praticamente 100%, a gente vê na tomografia. A isquemia que a gente pode não ver os sinais. Como é que é a abordagem endovascular, doutor Elias, para um AVC isquêmico? Inicialmente, Aurélia, como o Dr. Paulo explicou, o paciente é admitido no serviço de emergência do hospital e a partir daí se desencadeia o que a gente chama de um AVC urgente, no caso. E aí vai desde o exame físico, o exame de tomografia, e a partir daí, ele estando na janela terapêutica, utiliza-se a medicação por via venosa, dependendo da morfologia da imagem e da morfologia do AVC que está se instalando, e a gente pode aguardar algumas poucas, digamos assim, 1 a 2 horas. Depois que se toma o medicamento trombolítico venoso. Uhum. Caso não haja melhora e há indícios de uma área extensa de AVC, e isso a gente pode ver pela tomografia e também pela ressonância magnética, e o trombolítico venoso não foi eficaz, a gente parte para o tratamento já endovascular, através do cateterismo arterial. Aí, nesta ocasião, a gente pode constatar a oclusão de artérias de grande calibre, ocluídas ou não. Caso estejam ocluídas, a gente pode retirar esse coágulo e facilitar a circulação principal do cérebro, caso não haja uma circulação colateral. E essa ação direta no trombo, ela acaba sendo mais eficiente nos trombos maiores, em artérias maiores, e age diretamente sobre o trombo. A gente pode aspirar esse trombo, a gente pode, digamos assim, envolver numa forma de estente e retirar completamente esse coágulo. O stent são uma espécie de mola. Exato. São semelhantes aos utilizados no coração, só que é específico para a utilização por via endovascular, intraarterial, intracraniana. E a partir daí, a gente tomar os cuidados, né, com relação a essa medicação, porque isso aí pode aumentar o fluxo e transformar uma isquemia numa hemorragia. Então, a gente tem que selecionar bastante criteriosamente os pacientes para que não torne pior o nosso tratamento que a gente propôs no caso. Entendi. Então, o paciente chega na emergência, é atendido pela equipe da emergência, se for a tempo, ele toma o trombolítico, vendo a reação do paciente, é que você entra com a sua equipe para fazer a interferência via endovascular. Isso. A artéria qual é? Por onde? Nesse caso do tempo, às vezes o paciente chega além das 4 horas, que é o tempo indicado para fazer o trombolítico. E se houver algum sinal de que realmente teve uma isquemia, a gente já parte direto para o trombolítico intraarterial. Uhum. Então, a gente consegue aumentar essa janela de 3 horas e meia para até 6 horas, 6 horas e meia, dependendo do caso. Em 20 minutos, é o que se é preconizado, o paciente já tem que estar com o diagnóstico pronto, a partir do momento que ele entrou pela emergência, e aplicar o tratamento qualquer que seja, ou não aplicar, dependendo da situação.
O cateterismo é feito da maneira convencional, funcionando-se uma artéria pela virilha, que é a artéria femoral, e a partir daí a gente cateteriza seletivamente todas as artérias cerebrais, seriam as artérias vertebrais e carótidas. É feito um exame diagnóstico para fazer um estudo completo, né, para ver se não tem outras doenças associadas, e a partir daí avaliar a possibilidade ou não de se retirar esse trombo, esse coágulo. E é tudo teleguiado? É tudo feito por imagem radiológica, por radioscopia. Essa é uma evolução da neurocirurgia, não é? Ah, sim. Hoje a gente fala que a neurocirurgia é endovascular. Isso faz parte, inclusive em algumas escolas de universidades, onde você tem residências, já faz parte do currículo, da formação do neurocirurgião. Quando é que hoje, em que casos, por exemplo, eu acho incrível essa sua especialidade, que é, na verdade, a junção da neurologia com a radiologia, não é? Em que casos você pode aplicar a neuroradiologia? Ou seja, em que casos não há necessidade de abrir o cérebro para fazer uma interferência a cérebro aberto? Aurélia, aí a gente tem algumas patologias específicas, né? Foi onde tudo começou, que são os aneurismas e as malformações arteriovenosas. Hoje em dia a gente já consegue tratar com segurança e com uma certa, digamos, tranquilidade alguns tipos de aneurismas e algumas malformações arteriovenosas cerebrais. É óbvio que isso aí passa por uma análise em conjunto de uma equipe, né? A gente não está sozinho aí. Então, são pacientes que são selecionados para essa técnica ou não, né? No caso dos aneurismas. Ele pode ser feito também a cirurgia e também a parte endovascular. E a gente hoje está procurando o que realmente é o melhor para o paciente, Aurélia. E com a evolução dos materiais para o tratamento do aneurisma, é que surgiu a possibilidade de fazer o tratamento do AVC isquêmico. Porque antes, realmente, como o Dr. Paulo salientou, a gente não tinha nada o que fazer. Então, foram com os materiais da evolução do tratamento dos aneurismas é que a gente conseguiu fazer a trombólise. Como é que vocês tratavam um AVC isquêmico antes da sua especialidade entrar em cena? Porque se não há hemorragia, se não houve hemorragia, mas o paciente está perdendo oxigênio no cérebro, deixando de alimentar as suas células, como é que era o tratamento antes da interferência endovascular?